Estamos aqui no estúdio de duelo e vamos falar um pouco sobre quais personagens farmar, visando as skills que eles possuem e também pensando no longo prazo dentro do jogo. O primeiro personagem, como não podia deixar de ser, é o Yami Yugi, muito por conta da skill poderosa que ele possui, que é a sacar o destino. Quando você tem uma redução de 2000 de PV, na sua fase de compra, em vez de tu fazer uma compra normal, tu compra um card à sua escolha, certo? É até a skill que a gente usa como o deck de Fire King que a gente montou aqui na conta, enfim. Podendo combar com, por exemplo, o boxeador. Se tu toma uma paulada de, por exemplo, mais de 2000 de ataque, consegue segurar com o boxeador. Se tu passa pro teu próximo turno, a skill já é ativada. Então, é um personagem interessante de se farmar. Eu aconselho quem cria uma conta nova começar com ele, mas vai a escolha de cada um, né? E é uma skill que vale a pena tu farmar, ou então, como eu fiz, gastar um bilhete de skill para já começar com essa skill conta nova. A seguir, pessoal, nós temos a Mai com duas das skills que ela tem, tá? Visando que o arquétipo das arpias tá figurando no meta do jogo no dia que eu tô gravando esse vídeo, são duas skills que eu quero citar aqui que ela possui, tá? Que são o Terreno de Caça das Arpias e o Testamento das Arpias. O Terreno de Caça das Arpias, você começa com a mágica que leva o nome da skill, Campo. Então, ou seja, você pode, em vez de ficar com 21 cartas querendo colocar essa carta no baralho, tu pode começar com um baralho com 20, ou então substituir por alguma outra. E a Testamento das Arpias, depois tu pode usar ela quando tu tem 4 ou mais cartas do arquétipo arpia no cemitério. E tu pode adicionar um espanador de penas da arpia de fora do deck para mão. O espanador de penas em si é uma carta poderosa, limpa todas as cartas mágicas armadilhas do oponente. Então, numa dessas, tu faz o combo do deck de arpia, que está figurando no meta hoje em dia. Consegue ativar a skill, pega o espanador e consegue ter também uma ótima defesa para um próximo turno, se o teu oponente usar muitas cartas mágicas e armadilhas no deck. Depois da Mai, pessoal, nós temos o Yami Merrick, ou também conhecido como o maluco da família Ishtar, que quer acabar com todo mundo para assumir o poder do faraó. Tá? Quem viu o desenho sabe como é, quem viu o anime sabe como é. Uma skill muito poderosa dele e visando o longo prazo competitivo é a Jogo Sombrio. Tá? Que no final de cada turno, os dois jogadores perdem pontos de vida igual ao número de cards no cemitério, multiplicando por 100. Mas também, devido a essa skill ter sido muito poderosa e ter figurado muito no meta há um bom tempo atrás, teve uma limitação de 400 pontos por turno, certo? E também não é aplicado a um jogador que tenha 1000 ou menos de PV. Embora tenha essas limitações, eu acredito que é uma skill que ainda esteja forte de certa forma. Pode figurar uma vez ou outra no meta e vale a pena tu ter ela visando o longo prazo. Se tu gosta de jogar com decks de burn, também é uma boa, tá? Depois do Yami Merrick, pessoal, nós temos o Bandit Keith, tá? Ele tem como principal skill, a skill no caso que eu considero que é boa visando a longo prazo para conta, é a virada surpresa. Quando os seus PV forem reduzidos em 1500, tu pode devolver uma carta da mão pro deck e comprar outra carta. Então, muitas vezes tu vem com um deck com a mão bricada, é obrigado a passar teu turno e tu toma um prejuízo de batalha, mas consegue sobreviver. Numa dessas, essa troca de carta te faz voltar pro jogo. Tá? Eu acredito que sim, é uma skill que vale a pena adquirir, pensando no longo prazo, e também trabalhar esse personagem visando o longo prazo da conta no jogo. Por fim, pessoal, mas não menos importante, eu quero citar o Odion, que tem duas skills muito boas, tá? Visando o longo prazo da conta. A primeira é o Inferno da Armadilha Interminável. Pode ser usada quando você tiver 3 cartas de armadilha no cemitério. Quando tu ativa ela, tu pega uma aleatoriamente e as outras duas são embaralhadas no deck. Tu pode usar uma vez por duelo essa skill, evidentemente, né? Mas ainda assim é uma boa skill de se ter a longo prazo. Porque tu ativa, por exemplo, 3 armadilhas, tu tem as 3 no cemitério e talvez uma delas pode te salvar.
Então tu ativa a skill, pega uma aleatoriamente e as outras duas vão pro deck. Recicla cartas e ainda assim tu fortalece a tua mão inicial. Além dessa, tem a reação decorrente, que é uma skill que faz o oponente perder pontos de vida. Cada vez que tu ativar um card da armadilha, teu oponente perde 200 de vida. Não é muita coisa, tá? Se tu vai olhar, visando que são 4.000 pontos e 200 pontos de vida equivale a 5% dos 4.000 que a gente começa os duelos, né, pessoal? Mas ainda assim é uma carta que é uma skill que pode te ajudar a causar um burnzinho no oponente, e pensando em duelos mais longos, esses pequenos pontos podem acabar fazendo a diferença, dando a vitória pra gente. Tá? Vale citar também, pessoal, alguns personagens com skills muito boas, mas não necessariamente a nível competitivo. São skills para tu montar aquele deck mais para brincadeira, para se divertir contra os NPCs, personagens de portão, talvez entre amigos, enfim, que são o Evil, que ele tem a infestação parasita, certo? O Rex Raptor com a disputa do Titã, Arcana com a skill carta na manga, e o Loomis e o Umbra, que tem a skill Luz e Trevas, que até em determinado momento do jogo foi bem popular. É uma skill forte, mas devido ao custo que ela tem agora, ela deixou de ser tão relevante quanto ela era antigamente, tá? Ainda assim, são boas skills para te ter na conta, não necessariamente para o competitivo do jogo, mas por que não utilizar também? Vai a gosto de cada um. Lembrando que essa é uma lista que eu estou fazendo aqui baseado no que eu acho, tá, pessoal? Tu pode discordar de mim, isso faz parte do jogo, tá? Não tem problema. Se tu discorda, deixa nos comentários, por exemplo, algum personagem que faltou, alguma skill que faltou, tá? Esse é mais focado nos personagens do DM, tá? Eu resolvi fazer assim porque senão ia ficar um negócio muito comprido. E assim eu trago um conteúdo mais enguiçado, focado em cada mundo, até porque tem alguns personagens que podem repetir as skills, tá? Esse foi o motivo que eu deixei, por exemplo, o Pegasus de fora, porque o Pegasus tem como um exemplo, tá? Desse caso, pessoal, tem a Mestre de Ritos, e tu pode conseguir essa skill tanto com o Faraó, quanto o Pegasus, quanto o Alexis. Então, existem alguns personagens que repetem skills. Eu acabei deixando de fora dessa lista do DM, pois eu acreditava que numa futura lista se encaixaria melhor, certo? A Alexis Rhodes muito provavelmente vai estar figurando na lista do GX, muito por conta que ela tem a skill Mestre de Ritos e alguma outra que ela venha a ter. Certo, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu estou tentando trazer conteúdos bacanas para vocês, visto que é uma conta que eu estou começando agora. Então, muito provavelmente, alguns conteúdos eu até possa vir a trazer na minha conta antiga. Por exemplo, alguns decks que eu acho interessante trazer para vocês, que eu não tenha todas as cartas necessárias nessa conta e tenha na outra, certo? Fora isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, isso ajuda muito, tá? Se inscrevam, ativem o sininho e era isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.